E a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, foi reeleita para o seu segundo mandato nas eleições deste ano com 4.795 votos para ocupar uma das 20 cadeiras na Câmara Municipal de Sorocaba. Qual o foco de atuação que a parlamentar pretende implantar nesse seu segundo mandato? A expectativa sobre a futura legislatura e a relação com o novo chefe do Executivo, prefeito eleito Rodrigo Manga. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos a vereadora Fernanda Garcia conosco aqui no portal rmsnews.com.br. Vereadora, satisfação imensa recebê-la aqui. Boa noite. Boa noite, Oliveira. A satisfação é minha, né? Nossa, do mandato. E agradecer a todos que nos apoiaram, né? Que fizeram aí do nosso trabalho desses últimos 4 anos esse resultado tão belo, né? Sou a 5ª vereadora mais votada na cidade de Sorocaba. Isso é uma alegria e representar, né, o nosso partido na Câmara novamente, o PSOL. Infelizmente, não fomos para o segundo turno, mas tenho certeza que será um trabalho, assim, continuaremos aí um trabalho importante para a sociedade. E eu estou bem feliz, né? Estou bastante feliz aí com o nosso resultado. Parabéns, aqui em nome do portal rmsnews.com.br. Ficamos felizes com a sua reeleição. Sei da sua força, né, que desempenhou para poder ter esse reconhecimento. Acho que um retrato muito interessante a respeito da sua luta foi registrado pelo portal RMS News e foi motivo de elogio por muitos vereadores, ou seja, por muitos da população. Eu me lembro que num determinado sábado, nós estávamos na região central da cidade, de repente a gente via vários movimentos políticos, vários candidatos, e de um lado você só, praticamente, com uma banquinha e ali divulgando o seu trabalho. Quem passava e não tinha uma afinidade via de forma assim, analisava como alguém que não ia superar ou passava por desconhecer até que era a vereadora Fernanda Garcia, mas você ali estava. De repente, desce a caravana do PSDB, quase 200 pessoas, e a Fernanda estava ali. E nós estávamos registrando tudo. Do outro lado, outras caravanas, né? E você de forma ali praticamente isolada, fazendo o seu trabalho. Isso é digno de louvor, isso é democracia, e vocês depois todos se cumprimentando ali. Então, acho que o resultado veio nas urnas, e não só por isso. Isso é apenas uma questão simbológica, uma simbologia, mas justamente pelo trabalho que você desenvolveu ao longo de todo o período. Dentro desse contexto, como que você avalia o desempenho do PSOL? Inclusive, cito agora a doutora Emanuela Barros, que teve uma expressiva votação, não chegando justamente em função do que estabelece a legislação eleitoral. Mas o pessoal, num determinado cenário, poderia ter feito até 2 cadeiras na Câmara de Sorocaba. Como que você avalia e onde foi que o pessoal pode ter falhado nesse processo? Bom, acho que nós tivemos aí o partido em si, né? O momento é bem atípico, né, Oliveira? Nós tivemos aí um momento de pandemia, a política, né, o processo eleitoral foi bem atípico para todos, né? Então, no partido nós tivemos muitas reuniões online, né, discussão do plano de governo também, saúde, educação. Acho que o partido ele cumpriu aí a tarefa de estar fazendo esse trabalho e montou uma chapa onde nós tivemos os 5 mais votados do partido, né? E daí traz uma discussão importante, né, do momento que as mulheres, né, o momento político que as mulheres têm aí uma grande responsabilidade,
de 5 mais votados no PSOL, nós tivemos 4 são mulheres, e a Manuela foi a nossa segunda, né, mais votada, mais de 3 mil votos. Isso traz aí uma representatividade. Eu tinha uma expectativa muito grande que a Manu fosse eleita, e nós tivéssemos uma cadeira, né, mais uma cadeira na Câmara. Infelizmente, não foi possível por essa quebra, né? Nós não conseguimos atingir mais um pouco, faltou pouco para atingir a segunda cadeira. Nós temos a suplência hoje, que é da Manu Barros, mas eu acredito que o partido fez a sua lição de casa. O grande problema foi a situação do país, né? A situação, o momento eleitoral mesmo. Vereadora Fernanda Garcia, vereadora do PSOL, parlamentar reeleita com 4.795 votos, destaca as ações do seu mandato e também a relação com o futuro prefeito Rodrigo Manga. Doutor Ézio Vestina, na nossa bancada de formadores de opinião independente, sua pergunta à vereadora reeleita, doutor Ézio. Vereadora, boa noite. Parabéns pela reeleição. É uma tarefa que nós sabemos difícil. Ela é mais difícil ainda, como a senhora bem pontuou, no momento que o país vivencia, a humanidade vivencia, né? Está aí atravessando um momento de pandemia. Isso inibe o contato do político, um contato mais aflorado com o seu eleitorado. Coisas que deveriam ter sido feitas, reuniões que deveriam ter sido feitas, se viram prejudicadas por conta disso. Então, como Oliveira bem colocou, de fato, foi muito atípico esta campanha eleitoral. Então, aqueles que se fizeram vitoriosos nas urnas, de fato, são merecedores de estar lá. Dentro deste mérito de estar lá, agora terminou a campanha. É hora de governar Sorocaba, cada qual dentro da sua responsabilidade e competência, o executivo e o legislativo. Nós sabemos que no formato da política brasileira, o executivo não consegue governar sem o legislativo. O último exemplo que nós tivemos foi aqui em Sorocaba, no mandato do prefeito José Crespo, cassado 2 vezes, porque não conseguiu transitar bem, apesar de ser um homem que veio do legislativo, parece que não conseguiu transitar bem quando estava no executivo. Deu de frente com o legislativo e os negócios não andaram muito bem para o lado dele. O que é confirmado em segunda instância agora pela Justiça. Então, eu pergunto para a vereadora, uma vez a senhora reeleita, então já tem uma experiência de primeiro mandato, naquelas questões de interesse de Sorocaba como um todo, onde a senhora, em que pese às vezes ter uma posição diferente do prefeito atual, ou que vai assumir, vamos dizer assim, mas naquelas coisas que a senhora entender que, de fato, ajuda a sociedade, qual será o comportamento da senhora enquanto membro de um partido? Vai ser oposição só por ser oposição, ainda que sinta que aquilo é bom, ou não? Sendo bom, o prefeito poderá contar com o apoio e colaboração do voto da vereadora. Bom, boa noite, doutor Ézio, né? Obrigada aí pela pergunta. Acho que a pergunta do senhor é bem pertinente, uma vez que há uma grande preocupação em relação ao que Sorocaba tem um crescimento, que a gente tem uma Sorocaba realmente que vem atender a todas e todos. Então, nesse sentido, sempre na Câmara, muito antes, mesmo com o ex-prefeito José Crespo, com a prefeita atual, nós sempre tivemos aí o compromisso com a população. Se o executivo enviar para a Câmara, né, como já enviou outros projetos, e eu votei favorável, né, porque o projeto trazia benefício para a população, e também contrário quando trazia prejuízo,
esse será meu posicionamento. Primeiro, que é a minha obrigação fiscalizar o poder público, né? Tá ali me colocando, fiscalizando. Segundo, tá sempre ouvindo a população, levando os questionamentos. Quando tem algum projeto de lei determinadas áreas, saúde, educação, eu sempre consulto a categoria, porque é importante ouvir quem está realmente vivenciando, quem trabalha no local, quem utiliza o serviço público, que é onde nós conseguimos aí entender por completo e ter uma visão mais assertiva. Logicamente que tendo um projeto que venha beneficiar a população, eu estarei votando favorável, né? E mantendo aí o compromisso, que é representar aí a população. Em relação à escolha da mesa diretora da Câmara, como que o pessoal vai se posicionar? Há articulações nos bastidores para o Cláudio do Sorocaba 1, que já foi presidente, pastor Luiz Santos também coloca o seu nome, só que a gente sabe que eleição de presidência da Câmara é uma caixinha de surpresa. Esse é um ditado que eu conheço há mais de 40 anos, e ele não perdeu a sua validade. O PSOL, ele pretende trabalhar um grupo de oposição ao prefeito Manga para a escolha do futuro presidente? Olha, Oliveira, sempre quando tem um processo eleitoral, quem assume o governo, né, e quem não assume se torna oposição automaticamente, né, porque o programa de governo era diferenciado. Diferente do que foi eleito. Então, nós somos oposição, né, porque nós não estamos no governo. E tem muitas questões que nós nos colocamos, realmente há uma diferença. Eu trabalhei com Manga, né, com atual, que será o nosso o prefeito de Sorocaba, né, mas com o vereador Manga na Câmara. A gente tem vários posicionamentos contrários. Em relação, nós vamos discutir, né, agora em relação à mesa diretora, tem muitas discussões, estão ocorrendo várias discussões, né? Tem mais candidatos até do que o último processo em 2016, quando eu assumi como vereadora. Existe hoje um grupo da oposição, que sou eu, né, a vereadora Iara, o vereador França, o vereador Salatiel, que estamos discutindo. Eu estou apoiando o nome da vereadora Iara, para encabeçar esse processo. Eu acredito que temos uma mulher como presidente da Câmara é importante, né? Nunca houve na história. E a vereadora Iara tem toda, né? Já foi deputada federal, já foi vereadora, né? É vereadora por vários mandatos. Então, eu acredito que ela assumiria, né, muito bem esse papel, essa função de ser presidente e trazendo a discussão de ter realmente eleito uma presidenta que seja mulher. Então, as discussões estão ocorrendo ainda, não tem nada certo, né? Então, tem muita vamos coisa lá. ainda para acontecer. Vire jornalista aqui comigo. Vamos trabalhar os bastidores aqui. Eu falei do Luiz Santos. Cláudio, do Luiz Santos. Você colocou Iara. Quais são os outros nomes Sim. que estão circulando? Tem o vereador Dini, que está também sendo colocado. O Dini, que é o atual presidente, né? O atual Sim. presidente. Tem mais algum outro nome? Tem o vereador Péricles, né? Não sei se ele estava discutindo, não sei se ele mantém, né? Okay. Tem essa discussão. E o prefeito eleito Manga, você percebe um movimento dele nessa interferência da escolha do novo presidente ou não? Olha, o Partido Republicano, do qual o Manga participa, foi eleito 5, se eu não me engano, vereadores, né? Então, acredito que eles têm uma força também na Câmara. E o próprio, né, tanto dizendo que tem vários candidatos aí que poderiam ter, vários vereadores que foram eleitos recentemente poderiam ter o apoio do Manga. Então, isso é um problema que ele vai ter que resolver na Câmara, né? Quem que ele vai apoiar, mas eu acredito que enquanto prefeito sempre tem um vereador na Câmara que o prefeito ele tem um apoio, ainda mais o Manga que ainda é vereador, né? Correto. Me diga o seguinte, vereadora Fernanda, qual o perfil, assim de forma mais bem rápida, você é sempre objetivo nas suas falas, só para a gente pegar mais assuntos com você, aproveitar aqui. Qual o perfil que você define que terá a futura legislatura? Qual o perfil que você define em relação ao futuro prefeito? Olha, fazendo
Bom, primeiro dar um quadro, né? Nós tivemos aí no segundo turno duas candidaturas muito parecidas. Então, o perfil hoje da Câmara Municipal, ela desenhou um perfil mais conservador, com os candidatos, né, que foram eleitos e irão assumir a vereança no próximo processo, né, de partidos de direita, mais conservadores, e o prefeito também. Então, acredito que nós teremos na cidade, eu espero que haja aí um comprometimento do prefeito eleito, Rodrigo Manga, em cumprir as pautas que foram colocadas, né? Porque eu acredito que o discurso é muito fácil, acho que a gente tem que fazer é cumprir. Foram feitos vários discursos no programa, então acredito que esse governo ele tem várias questões que foram colocadas, assim como o anterior e não cumpriu, eu espero que ele venha a cumprir, mas vai ser um desenho assim de um governo, né, mais conservador no que está desenhado. De forma também assim mais objetiva, dentro dessa linha aí, o que mais te preocupa no governo Manga? O que mais te preocupa no governo Manga e o que você acredita no governo Manga que possa acontecer de fato dentro daquilo que ele pregou na campanha eleitoral, até porque você conhece bem o Manga. O Manga foi presidente na legislatura que você estava como vereadora. Como foi a relação de vocês dois? Bom, nós tivemos assim, nós estávamos chegando, né? Já estava, foi de entender o funcionamento, né, da Câmara, né, de estar entendendo o processo. Acho que colocar em relação ao programa, né, no período eleitoral, nós tivemos aí, o Manga defendia na Câmara e defende, né, o processo de terceirizações. Eu enxergo, né, não só eu, mais embasado numa construção coletiva e conversando com mais pessoas, em relação aí ao processo que a terceirização ela aumenta o gasto público, do dinheiro público, né, sem trazer uma melhoria na qualidade de serviço para a população. Nós temos aí as UPHs que foram terceirizadas e as pessoas continuam esperando 4 horas para serem atendidas. Então, isso ainda, o problema ainda permanece. Se for ver o valor gasto, teve um acréscimo. Então, esse é um processo. A escola cívico-militar também é uma preocupação, porque não é o programa Escola Cívico-Militar em Sorocaba é um programa que eu vejo que não atende, né, nos critérios que seriam para estabelecer o programa na cidade, seria vulnerabilidade, ter aceitação pelo conselho escolar, que não ocorreu, ter o IDEB abaixo, a nota, né, dos estudantes abaixo, não tem. Então, nós temos aí várias divergências. Eu hoje não consigo pensar em algo positivo. Acho que o fato, se ele tiver um acesso de ouvir, né, o legislativo, né, ouvir os vereadores, né, as demandas e cumprir aí o que ele se comprometeu no período eleitoral, eu acho que é isso que a sociedade espera dele enquanto chefe do executivo. Você acha que o Manga vai ser melhor do que o Crespo? Porque o Crespo era vereador. O Manga também. Dá para apostar nesse momento? Olha, eu acredito, assim, a ponderação tem diferenças de perfis, né? São diferentes os perfis. Não trabalhei com o ex-prefeito na Câmara como vereador, né? A gente teve muita discussão enquanto prefeito. Defina para você o perfil do Manga. Qual é o perfil do Manga para você? Olha, assim, o Manga, ele tem um perfil de estar... Assim, ele tem uma abertura, né, para conversar, eu acredito, mas também eu acredito... Bom, seria de ter uma abertura para conversar, mas também é um pouco de fazer, né, de dizer, que nem colocar muitas coisas para serem feitas, eu tenho dúvidas se serão executadas, né? Correto. Assim, o perfil. Mas é um perfil que, né, de um político que tem um outro posicionamento político do qual eu não concordo, né? Okay. Então, mas é o perfil de uma pessoa que tem um posicionamento diferente. Doutor Érzio Vestina, na nossa bancada de formadores de opinião independente. Sua pergunta, vereadora.
Vereadora, nós sabemos que o Manga conseguiu, como a senhora falou, colocar ter alguma força na Câmara a partir daquelas pessoas que comungam de um pensamento mais aproximado dele. Também com o vereador Crespo, nós achávamos que ia acontecer isso. Eu acho até que com o vereador Crespo ele tinha mais pessoas quando da sua eleição. Parece que tinha alguma coisa em torno dos 16 lá. E nós vimos o que aconteceu, né? Daqui a pouco ele não tinha mais ninguém, inclusive foi caçado por 2 vezes. A senhora, conhecendo o Manga por 4 anos como vereador, como presidente da Câmara, em que pese a senhora ter um pensamento, um posicionamento, não de pensamento, um posicionamento diferente, às vezes, do que ele tem, a senhora acha que ele conseguirá transitar melhor com as suas propostas junto ao Legislativo, no conjunto, em que pese as diferenças, mas no conjunto, a senhora acha que o Manga terá mais habilidade para transitar? O trato dele com o poder legislativo será mais facilitado? Ele não tem assim aquela vocação mais, vamos dizer assim, ditatorial. Ele trará o legislativo mais próximo dele para conseguir uma governança mais tranquila para a cidade? Qual que é a visão que a senhora tem? Nem visão, expectativa que a senhora tem. Acho que um pouquinho da experiência, né, como o doutor Ezio comentou, acho que é nessa de... o Manga, ele dialoga mais, diferente do Crespo, né? O Crespo era mais truculento, ele não via muitos vereadores, ele assumiu a Câmara com uma bancada muito maior de vereadores e acabou sozinho. Eu acredito que o Manga tende não sei, né? Acredito que ele tende a manter um pouco mais diálogo do que foi o antigo ex-prefeito. Então, isso acho que isso é bem mais forte do que o anterior. Até porque... A senhora acha que ele terá habilidade para até trazer um pouquinho mais perto dele, até mesmo aqueles que são bem mais distantes, que é o caso da senhora, o caso do França, o caso da Yara? Eu estou falando do campo do posicionamento mesmo. A senhora acha que ele terá habilidade para trazer mais próximo? Claro que não, evidentemente que tem aquelas diferenças intransponíveis, mas dentro do conjunto de interesses da sociedade, a senhora acha que ele terá mais facilidade até para chamar vocês, mais distante deles, para coisas de importância para a cidade? Eu espero que sim, porque eu fui eleita, represento uma parte da sociedade, né? E nós vamos levar as demandas do que chegarem até o nosso gabinete para o prefeito implementar, para executar, que o prefeito Rodrigo Manga ele não haja da mesma forma e que ele implemente os projetos que nós vamos encaminhar, né? E assim como atender a população. Eu realmente espero e desejo que ele cumpra com o que ele prometeu, né? Que é isso que a gente, né? Acho que nós participamos de um processo eleitoral, foi eleito, e agora a gente espera que cumpra, né? E que nós estamos aí para representar a população, e a população deseja isso. Vereadora... A população deseja ter saúde de qualidade, né? Educação de qualidade. A prefeita Jaqueline, ela teve o que é verdade tem que ser dito. Ela teve certa habilidade, porque ela conseguiu trazer para mais perto dela pensamentos antagônicos, posicionamentos antagônicos. Ela trouxe, por exemplo, o Fernando Sorans. Na primeira passagem dela lá, ela trouxe o Pita para secretário dela. A senhora acha que, ainda que ela não tenha atendido todos os anseios do partido da senhora, a senhora acha que ela conseguiu mesmo trazer uma governança mais participativa
do que era o Vinícius. Isso é evidente, do que era o José Crespo. Tem uma diferença, né? Teve o primeiro momento de Jaqueline e o segundo. O primeiro momento, que foi em agosto de 2017, quando o ex-prefeito foi cassado, houve uma composição. Nosso partido foi o único que não assumiu, né, nenhum cargo na prefeitura, né? Ele manteve a independência, mas todos foram para a prefeitura. Então, houve essa questão de, né, de levar todo mundo, tanto é que foi apresentado, logo depois que ela assume, uma planta genérica que ia aumentar absurdamente o imposto, né, o IPTU na cidade. Nós questionamos junto com algumas outras pessoas, mas muitos que estavam no governo nem chegaram a questionar. Então, houve esse, né? No segundo momento, quando o Crespo é cassado pela segunda vez, agora em agosto também, né, contra a ironia do destino, agosto de 2019, ela assume o governo, mas com outro formato, né? Pedindo conselho para o Crespo, mantendo a maioria do secretariado que ele tinha, tentando compor e dar seguimento ao governo que ele estava estabelecido. E daí ela já começa a mudar, pegando um viés, né, ainda tentando entender. Eu acho que houve várias definições dela encontrar realmente qual era o perfil, né, e o partido que ela se identificava, porque ela mudou de partido em vários momentos, né? E agora, mais no final da eleição, no final, no começo do processo eleitoral, que ela definiu um partido. Não sei se é a questão mais ideológica ou a questão mais visão eleitoral, mas ela acabou ficando no PSL e trouxe junto pessoas que estavam também próximas a esse partido. Até o senhor citou, né, esse senhor. Vereadora Fernanda Garcia, foi um prazer imenso tê-la conosco aqui, porque nos dá conhecimento, para a gente buscar o conhecimento dos bastidores, né, doutor Ezio? Quanto a gente teve de informação nessa noite aqui, e a minha admiração sempre pelo mandato, pela vereadora Fernanda Garcia, é porque ela tem uma conversa transparente. Isso faz com que a gente possa entender e compreender as medidas, as políticas públicas, as ações do seu mandato. Obrigado por atender o portal RMS News e uma boa noite, vereadora. Obrigada, Oliveira. Eu que agradeço aí ao portal, né? Agradeço ao doutor Ezio. Também vocês disponibilizaram, né, esse espaço para que a gente possa participar. Estou sempre à disposição e sucesso aí para vocês. Obrigado. Recebemos aqui no portal RMS News a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL,